Pai do Senhor, meu irmão, graças a Deus. Agradeço a meu Deus por tudo quanto Ele tem feito. Querido Pai, muito obrigado, meu Pai, por estar aqui fazendo esta gravação. E eu peço, Senhor, a Ti a Tua ajuda, para que, meu Deus, esta gravação, depois de gravada, Senhor, o Espírito Santo leve e entregue a Teus filhos, aqueles que precisam ver esta mensagem, se prepararem para o arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmão, o tema de nossa mensagem de hoje é este: o temor a Deus e a vinda de Jesus. O temor a Deus e a vinda de Jesus. Para nossa meditação, Provérbios capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, da ciência, do conhecimento. Ciência é conhecimento. Aleluia. Antes de falarmos na mensagem que o Espírito Santo preparou para nós nesta manhã, neste dia, quero fazer ciente a você, meu irmão e minha irmã, tanto meus seguidores que já me seguem, como você que já chegou no meu canal pela primeira vez. Estou doando 2 livros da minha própria autoria, do princípio ao fim da criação, e o segundo, os 3 tempos de Jesus. Livros poderosos, maravilhosos, baseados na incansável e inerrante palavra de Deus. Você, quem baixou ele, está satisfeito com sua leitura, e você não será diferente. Baixe os livros e você terá 2 professores excelentes nas suas mãos. O segundo livro, intitulado Os 3 Tempos de Jesus, ele é um livro menor do que o primeiro. Ele é menor. O primeiro capítulo, eu faço menção à vida pré-encarnada de Jesus, antes dele vir ao mundo como homem. O segundo capítulo, a vida encarnada ou humana de Jesus. Prova biblicamente que durante esse tempo ele era homem e não Deus. Essa história de homem e Deus no mesmo tempo é antibíblico. Não tem esse ensinamento na Bíblia. Interpretações erradas. E pegou na igreja. Pela misericórdia de Deus, não pegou em mim e nem pegou em outros pastores que têm inteligência, que têm mentes abertas, que estudam a Bíblia. Terceiro capítulo, a glorificação de Jesus. Falo sobre a sua glorificação, a sua vitória, depois que consumou a obra redentora para a humanidade. 4º capítulo, as enfermidades e os milagres de Jesus. 5º capítulo, os dons espirituais na igreja. 6º capítulo, a pobreza de Jesus. Também outro ensino errado, antibíblico, que nós aprendemos e encheu todo o seio evangélico, que Jesus era pobre. Muitos chegam até a dizer, era tão pobrezinho que tudo quanto usou foi emprestado e nasceu numa manjedoura. Já errou, ele não nasceu numa manjedoura. Ele nasceu na estrebaria e recebeu a manjedoura como berço. Era um coxo.
Eu provo biblicamente que ele, na sua vida humana, não era pobre financeiramente falando. Aí você diz, mas a Bíblia diz que ele era pobre. Duas citações na Bíblia, Mateus e Zacarias. E eu explico biblicamente que pobreza foi essa. Não foi econômica. Baixe o livro e você verá. 7º capítulo, os anjos de Deus. 8º, maldição restrita e maldição hereditária. Existem esses dois tipos de maldições na Bíblia. Está repleta de Gênesis a Apocalipse. Quando alguns pastores dizem que maldição hereditária não existe, é porque não estuda a Bíblia e nem conhece essa doutrina. Eu sou direto. Eu não faço arrodeio. Ensina pelo que ouve. Ouvi alguém falar que realmente não é correto, não é bíblico, e passa para a igreja, sem consultar as Escrituras. Aleluia. Com a conversão, o homem recebe livramento, fica liberto, libertação, só do primeiro, ou seja, da maldição da vida espiritual, do espírito. A vida espiritual, mas da maldição do corpo, quando ele se converte, não. A maldição do corpo, ele só fica liberto com a luta contínua nos pés do Senhor, com jejum e oração. Quando ele se converte, só se liberta da maldição espiritual. Aleluia. Glória a Jesus. O temor a Deus e a vinda de Jesus. Aleluia. Estão vivendo os últimos momentos da Igreja de Cristo na Terra. Se engana o cristão que não ora e nem estuda a Bíblia e nem olha o que está acontecendo no mundo, que são os sinais dos tempos falados por Jesus. Mas o cristão que está atento, que ora, estuda a Bíblia e obedece o que Jesus falou em Lucas 21, 28, 9, olhai para a figueira e para as outras árvores, que a figueira é Israel e as outras árvores são as nações gentílicas, esses estão atentos e vendo que o tempo findou-se e Jesus está tirando a igreja a qualquer momento. Só esses tipos de cristão. Mas aqueles cegos que têm 2 olhos e não veem, e os olhos bons, mas não veem, sadios, mas não veem. Está com a venda nos olhos, que não vê. Quando ouve alguém dizer que Jesus está tirando da igreja a qualquer hora, se escandalizam. Fica dizendo, isso é um bobo. Isso não sabe o que está dizendo, não. Ainda falta se cumprir muitas coisas, e essas coisas ele não explica. As coisas, quando ele vai explicar, sabe o que é que ele aponta? Mostram. Mateus 24, 14. Esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunha a toda a gente, então virá o fim. Sem saber o que está dizendo. Que eles interpretam que este versículo, a evangelização, Jesus se referiu à evangelização mundial, pessoal, individual, negativo. Jesus nunca voltaria se assim fosse. Todo dia nós milhões e milhões de pessoas. Jesus nunca voltaria. Jesus se refere ali à evangelização nacional mundial, não à evangelização mundial pessoal ou individual. Não. Nação mundial, nacional. Jesus querendo dizer que o evangelho iria circular no mundo todo, entrar em todas as nações para poder voltar. E já está cumprido, meu filho.
A evangelização, como você interpreta, nacional, individual, só durante a grande tribulação, a partir do capítulo 14 de Apocalipse, quando os 3 anjos passaram anunciando aos habitantes da terra que no mundo possui mais de 5.000 línguas e dialetos, e homem nenhum sabe essa língua toda, mas os anjos sabem. E também no milênio, mas agora, a palavra de Jesus ter a igreja, negativo. Já cumpriu-se a evangelização mundial nacional, que entrou o evangelho em todas as nações. Está cumprido, meu filho. Te prepara, não tu fica. Te acorda, está dormindo, não tu fica. O temor a Deus e a vinda de Jesus. Aí você diz, e o que é temor? Respeito. Respeito. Tanto o temor tem sentido com a palavra medo, como também respeito. Tem vários sentidos. Tem outro sentido também a palavra temor. Mas vamos ficar com a palavra respeito. É o que eu preciso desta mensagem. Respeito a Deus. É o que desapareceu da maioria dos cristãos. Eu não digo dos evangélicos porque essa palavra é antibíblica. Eu gosto de usar para falar para você o que se encontra aqui. Aqui tem respaldo. Mas o que não se encontra aqui, eu não aceito. A palavra evangélico não se encontra nas Escrituras Sagradas. A maioria, uma grande parte, eu não digo a maioria, mas eu quero dizer uma grande parte, a metade dos cristãos praticamente perderam o respeito, o temor a Deus. Quem viveu anos atrás, como eu vivi, servindo ao Senhor desde a minha infância, desde o começo da década de 50 até hoje, sabe que realmente é uma verdade que eu estou falando. O temor a Deus desapareceu da metade dos cristãos. Agora, quem nasceu agora, chegou na igreja agora, integrou-se na igreja agora, não sabe não. E o pastor Maximiano como invencionice. Mas procure se informar de pessoas da minha idade que conviveu o evangelho há anos, há 50, 60 anos atrás. Que tempo existia temor na igreja. Naquele tempo existia temor nos cristãos, nos crentes. Glória a Jesus. Porque segundo a Bíblia, segundo a Reis, capítulo 4, versículo 1, ainda existem crentes tementes a Deus. Existem cristãos tementes a Deus. E na época que eu me converti, em 52, os crentes eram tementes a Deus. Existia temor a Deus. O crente pronunciava uma palavra que realmente não era uma palavra de cristão, era uma palavra má, palavra de origem pecaminosa. Ele se sentia mal. Onde ele estava, quando pronunciava essa palavra, ele se sentia mal na hora. Sentia mal. Chegava no culto de oração, qualquer culto, procurava os diáconos da igreja, ou presbítero, ou pastor, confessava e pedia perdão. Por quê? O irmão está pedindo perdão porque pronunciou uma palavra que não foi de agrado de Deus. Era assim. Eu vivenciei esse tempo. Vivenciei esse tempo e eu fui um dos cristãos, sou um deles. Uma simples coisa que eu fiz, eu pronunciei, cheguei
Na igreja o senhor bradou em mensagem profética. Está entrando aqui na minha casa, na casa de oração, um vacilante. E eu sou fogo contra vacilante, queimo vacilante. Confessa meu ungido. O pastor estava presente. Não foi pecado de adultério nem prostituição, não. Foi não. Mas existia temor nos cristãos. E eu confessei ao pastor, que era meu pastor da época, e recebi perdão na mesma hora, mesmo culto. Glória a Jesus. Existia temor. Hoje cristãos brigam um com o outro. Fica por isso mesmo. Se intrigam com o seu irmão. Fica por isso mesmo. E tomando ceia. Comete barbaridade na internet, como nós vemos, tanta crente fazendo barbaridade na internet, fica por isso mesmo, tomando ceia. Ninguém vê esse povo arrependido pedindo perdão. Crentes se prostituindo, jovens e moços se prostituindo, casados adulterando, obreiros adulterando, púlpito cheio de obreiro em pecado de adultério, mas pregando o evangelho, ensinando. Cadê o temor a Deus? Há dias passados, nós vimos na internet um pastor de renome pregou a palavra, ministrou estudos no estado de Alagoas, em Maceió. Tem canais evangélicos na internet. Quando chegou em casa, a federal chegou. Prendeu-me. Tá vendo aí? Podofilia. Caso com crianças. É isso. Mas estava aí, no auge, sem nenhum respeito a Deus, sem nenhum temor a Deus, sem respeito nenhum a Deus. Infelizmente, a igreja de Deus, nesses últimos dias, nós estamos vivendo dias dessa qualidade, dias dessa natureza, dias assim. O tema da nossa mensagem é o temor a Deus e a vinda de Jesus. Eu pergunto o que será desses obreiros, desses crentes que perderam o temor a Deus na hora do arrebatamento da igreja. Eles nem se lembram, nem se preocupam com a vinda de Jesus. Eles pensam que Jesus não vem mais. Quem procede assim, pensa que Jesus não vem mais, ou então que Jesus está satisfeito em vê-los procedendo negativamente, vergonhosamente dessa maneira. E Deus não leva a mal o procedimento nojento deles. O temor a Deus e a vinda de Jesus. Que deu o temor de Deus nesses homens? Eu não estou me referindo a crente falhar, pecar. Isso acontece. É bíblico, já aconteceu nos homens de Deus do passado. Não estou falando nisso. Pecar é uma coisa, perder o temor a Deus é outra. Não estou falando aqui por obreiros pecarem, crentes pecarem, que acontece isso, somos seres humanos falhos, somos propensos a tudo isso. Eu estou me referindo à nossa mensagem, prende-se ao cristão que perdeu o caráter de um cristão, perdeu o temor a Deus, faz tudo quanto não presta, e trabalhando para o Senhor no altar da igreja, outro no seio da igreja, sem temor a Deus, perdeu o temor. Parece que tudo quanto ele está fazendo errado, Deus está aceitando os seus erros. Eu estou me referindo a esse tipo de crente. O temor a Deus e a vinda de Jesus.
Aleluia. E ainda tem crente e muito que acha que Jesus não está voltando, não. Não está voltando. É coisa séria. Só vou entender que Jesus está nos dias da volta e estava nos dias da volta e eles, o que o viram era realidade, quando procuraram a noiva do Cordeiro e não encontrarem. Aí é tarde. É tarde, não tem mais jeito. Aleluia. São poucos os crentes que são tementes a Deus. Ainda existe temor a Deus em alguns cristãos. Graças a Deus. Existe. 2 Reis 4:1 fala claramente que ainda existe crentes tementes a Deus. Nas santas ceias, a gente via fila de crente pedindo perdão para poder cearem. Pedindo perdão na igreja para poder cearem. E hoje em dia, quantas vezes você vê um cristão, ou membro, ou obreiro, pedir perdão na Santa Ceia para poder cearem? Passa o mês todinho, será que os crentes, alguns deles não falharam, não cometeram delito digno de um perdão para poder cearem? Não aparece um pedindo perdão para poder cear. É santidade? Falta de temor a Deus e respeito, que é o trabalho mais sagrado, é a Santa Ceia. A pessoa desrespeita. Quando o cristão chega a desrespeitar a Santa Ceia, veja a situação desse cristão como é que está diante de Deus. Aleluia. Veja a situação, calcule a situação de um homem desse ou de uma mulher dessa, ou de um jovem ou de uma jovem. Mulheres cristãs infiéis a seus maridos. Homens cristãos infiéis às suas esposas. Cadê o perdão desse povo? Cadê a confissão desse povo? Chega a Santa Ceia, pão. Eu conheço um obreiro. Eu conheço. Muito conhecido meu. Pecou com a mulher. A mulher confessou, recebeu perdão e ele até hoje nunca confessou. Mas toda Santa Ceia vem pão e vinho. E exercendo o presbitério. Não me pergunte quem é, porque eu não digo. Não estou aqui para desmascarar nem fazer vergonha a ninguém. Eu estou aqui para combater o erro. Combater o pecado, porque o pecado é do diabo, a desobediência do diabo. A falta de temor não é de Deus. A falta de temor a Deus é fruto maligno e é fruto carnal. Eu conheço. Olha o tema de nossa mensagem. O temor a Deus e a vinda de Jesus. Agora eu pergunto a você, meu irmão que está em pecado, que está ocultando, não revela, nem confessa todo o pecado, à igreja para receber o perdão de Deus. O que será de ti na hora que a última trombeta tocar? Tu não temes a Deus, não? Tu pensa que quando tu estás, tu serás arrebatado? Será que Deus está satisfeito com a tua prática miserável? Não responda a mim, não. Responda para Deus. Eu não estou me referindo ao cristão pecário, repito, ao crente que pega, porque isso é fraqueza do homem. Deus se compadece e perdoa, desde que ele confesse. Estou aqui me referindo o cristão que perde o temor a Deus. Peca constantemente, vivendo uma vida totalmente torta, adversas,
a palavra do Senhor e fica por isso mesmo que parece que não está fazendo nada de errado. Falta de temor, estou combatendo é isso, falta de temor a Deus. E diz a Bíblia que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E o temor a Deus aumenta os dias de vida do homem. Aumenta os dias de vida do homem. Provérbios 10, 27. Muitos têm morrido, como fala Paulo fala em 1 Coríntios 11, 23 por diante, aquela mensagem, aquela leitura que fala sobre a Santa Ceia. Muitos têm morrido porque come o vinho, bebe o pão, come o pão e bebe o vinho em pecado. Paulo disse, muitos estão doentes, muitos morrem. Temor a Deus aumenta os dias. Falta de temor, os dias são diminuídos. O temor a Deus e a vinda de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Crente ofende aos irmãos, briga com os irmãos, fica por isso mesmo, não pede perdão nem aos irmãos, nem nada. Não. A gente olha pesquisando na internet, fazendo pesquisas, como eu faço bastante pesquisa, e outros que fazem, encontram a barbaridade, a vergonha, briga de pastores, o nome de pastor na internet está pisado de pé, feito um sal insípido. O nome de pastor não tem mais valor como antes tinha. Os pastores da cidade, antigamente, era considerado a autoridade da cidade. Eu alcancei. Hoje é a vergonha da cidade. Não todos, uma grande parte. Porque existe homem de Deus de vergonha. Existe pastor de respeito, direito, honesto, fiéis. Aleluia. Que eu dei o temor a Deus. O cristão, o crente que perdeu o temor a Deus, ele acha, eu já falei isso nessa mensagem, mas vou repetir. Ele acha que Deus está satisfeito com a sua prática miserável, vergonhosa, negativa, falsa. Faz o que quer e fica por isso mesmo. Como que diz, meu Deus está aceitando. O dia do arrebatamento está chegando. O dia do arrebatamento da igreja está chegando para tu saber se Deus está aceitando tua prática miserável ou não. Qualquer momento a trombeta toca. Está pensando que ainda tem muitos dias pela frente? Como muitos crentes pensam? Muitos serão surpreendidos. Jesus disse que não tem hora que ninguém sabe. Ninguém espera. Quando muitos estão dizendo, daqui uns 10 ou 15 anos Jesus vai voltar. Quando ele terminar a boca, terminar de falar, a igreja é tirada. A igreja é arrancada, arrebatada. Aleluia. Nós vimos, semana eu vi na internet, pastores disse, e é pastor de renome. Não é um pastor como eu, não. E ninguém nem sabe que eu existo. Não. Discutindo com os pastores iguais, do nível dele. Desabafando da internet. Como está fazendo uma grande vantagem. Tu está envergonhando a igreja verdadeira de Cristo, o verdadeiro pastor. Tu está envergonhando. Aleluia. Está escaminhando para o fogo. Escandalizador da obra. Muitos pensam porque é pastor, esse título vai levá-lo ao céu. Só tem uma procedência que leva eu e você ao céu, somente. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando tu está discutindo pela internet com o teu colega de ministério, cadê a paz? Qual é a paz que tu estás tendo com ele? Me diz? E a santificação, pior, porque a paz produz a santificação na vida do cristão. Aleluia. Amém.